E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou analisar uma partida que eu joguei com um aluno meu, o André. E eu tava de pretas aqui e eu joguei, né? A gente jogou uma catalã, uma espécie de catalã. Ele tava de brancas, ele jogou C4. Eu joguei E6, G3, opa, G3, cavalo F6, bispo G2, D5, até aqui tudo normal, D4, impedindo que eu jogue o próprio D4. E eu joguei bispo E7, só desenvolvendo peça. Ele jogou cavalo C3, também desenvolvendo mais peça, roque. E aqui ele cometeu ele entrou por uma sublinha, uma linha que não é tão utilizada, que foi C por D. Aqui, geralmente, joga cavalo F3, né, a catalã, é uma das linhas mais principais, se não a principal. E depois de C por D das negras, poderia jogar aqui também uma... Para quem não gosta muito desse tipo de variante, né, que é talvez um pouco agressiva, pode jogar C6, que é um pouco mais calmo, mas a principal é tomando aqui mesmo, cavalo E5, já querendo, primeiro que o bispo ele fica muito forte já nessa diagonal, né, que é o grande poder, o grande trunfo assim das brancas nessa abertura, esse bispo aqui de H1 a 8, e também o cavalo já ameaça capturar o peão. E aqui poderia seguir, por exemplo, com ou cavalo C6, ou também, né, aqui tem C5. Se seguisse C5, uma linha, por exemplo, poderia ser com D, se D por C5, é a principal, né, dama por dama, e aqui vai seguir o jogo normal, acho que pode ser cavalo toma, e as negras vão perder esse peão esse peão de C4, mas vão ganhar esse peão de C5, e segue o jogo, vai entrar num final interessante. Ou poderia seguir, seria se C5, né? Então as brancas poderiam tomar, se tomar de C4, não é tão interessante porque leva peão, toma peão. E se esse cavalo vem pra cá, cavalo C6, e aqui as negras estão quase ganhas, assim. Tem esse peão central muito forte e bem, não é fácil de ganhar ele de volta. Esse cavalo está um pouco meio que fora de casa, tem alguns temas de dama entrando aqui, caso esse cavalo de C4 saia, enfim. Então teria que seguir, por exemplo, aqui com peão toma peão e entrar nesse final. Ou, depois de cavalo E5, se as pretas não jogarem C5, aqui também tem uma ideia interessante que é cavalo C6, e aqui as brancas dão um par de bispo, esse bispo poderoso que eu acabei de falar que é o grande trunfo, mas em compensação, depois dessas trocas, as brancas, né, conseguem, por exemplo, as brancas entram nesse final aqui com um peão a mais. As pretas têm um bispo, né? Só que tem um peão a menos e aí fica nesse jogo, né? Se vai ter compensação ou não. Geralmente são jogos bem interessantes aqui. As pretas lutam por iniciativa, né? Esse bispão aqui. Mas não seguiu assim no jogo desse tipo de variante. Depois de roque, né? Ele tomou o peão mesmo. Ele não deixou eu tomar, eu tomei de volta. E aqui ele jogou bispo G5, desenvolvendo uma peça, né? Mas também ameaçando, né? Caso eu passe um tempo com um A6, por exemplo, ele está ameaçando simplesmente dar o par de bispo e ganhar um peão, né? E nesse caso seria muito bom para ele, né? E esse bispo aqui vai cair de volta também. Então eu protegi o peão de D5 com C6 e agora não tem mais essa ameaça. Ele jogou cavalo F3 e aqui eu poderia jogar torre E8, tem cavalo D7, bispo F5, são vários lances, desenvolvimentos interessantes. Eu joguei H6, só querendo ver se ele vai voltar com esse bispo para alguma dessas casas, ou se ele vai dar, o par de bispo mesmo, e no caso ele deu. O que também foi mais uma inaccuracy, né? mais uma imprecisão. Por quê? Porque aqui, né, ele está me dando par de bispo, e o par de bispo geralmente, né, quase sempre, pelo menos em posições abertas, tende a ser superior ao par de cavalos. Então esse bispo aqui vai me dar um controle muito forte a longo prazo nessas casas escuras, se eu conseguir ativar ele, né? Então aqui talvez fosse melhor ele voltar ou para F4 ou para D2, enfim. Por isso que bispo G5 também não foi uma ideia, eu acho que tão interessante. Poderia ter voltado para F4, mas beleza. Ele me deu par de bispo. Ele rocou, eu trouxe mais uma peça pro jogo, poderia jogar bispo F5, cavalo D7, mas eu desenvolvi uma peça, ele também. Aqui tudo normal, bispo F5, vou tentar ativar mais as minhas peças. Ele jogou E3 e eu trouxe o cavalo para D7. Aqui
A posição ainda é equilibrada, com uma certa vantagem, né? Algumas centésimos de peões para as pretas por conta realmente só do par de bispo. Aqui ele jogou cavalo D2, uma ideia interessante. Às vezes, no futuro, pode apoiar um E4, mas isso vai demorar bastante, porque o peão de D4, ele, se não tá fraco por conta desse bispo. Mas o cavalo D2 ele é interessante porque, primeiro que ativa já esse bispo, né, ele fica interessante aí, e também permite, algumas vezes, um certo malabarismo, né, alguma reposicionamento desse cavalo aqui para casas melhores do que em F3. Então é um lance, então é um lance interessante. E ele também fala o seguinte, e agora, o que você faz de pretas, né? Bem, eu joguei aqui, dama B6, poderia seguir aqui também com bispo H4, não, dama B6 está justo. Acho que torre C8 também é um lance interessante, ou A6. Bispo E7 também, para tentar voltar, colocar ou o bispo aqui em F8 ou o bispo aqui em B4, ou em D6, né, são lances também interessantes. G6 aqui parece também ser bacana para colocar o bispo em G7. Mas a posição é bem versátil, né, então permite vários planos. É o xadrez, né, não tem só um lance certo, pelo menos, né, no meio do jogo aqui. Então eu escolhi esse plano aqui de dama B6, que é simplesmente pressionar esse peão de B2. E ele não pode jogar o torre B1 tão facilmente por causa do bispo, né? Ele vai perder a qualidade, não compensa. E se ele jogar cavalo A4, que foi o que ele jogou, aí eu jogo dama A5. E de novo, agora eu que estou dando tempo para ele, né? O que ele vai fazer nessa posição? Se ele vai trazer essa torre para o jogo, se ele vai mexer algum peão. Eu que dou a possibilidade dele de tentar estragar a posição, né? Eu estou fazendo lance que não danificam a minha estrutura, né? Eu não faço nenhum lance que é muito definitivo. Estou só melhorando, tentando melhorar a posição do minha dama. E eu deixo o meu adversário fazer o lance que talvez mude o caráter da posição. Então eu joguei dama A5 e aqui ele jogou, conforme acabei de falar, B3. Ou seja, eu fiz ele alterar um pouco mais o caráter da posição, né? E esse B3, por exemplo, já é um lance que se eu tivesse aproveitado na partida, eu poderia sair com vantagem definitiva, porque o B3, por mais que pareça que não é um lance bom, né? Tá defendendo o cavalo. E é isso, né? Tá defendendo o cavalo, mas aqui tem um lance muito forte que eu não soube aproveitar e que é o lance B5. Qual que é a ideia? B6 não pode porque, né, tá atacado. Se jogar C5, eu troco e tá caindo aqui a torre A1. Não só a torre A1, mas estaria caindo a cavalo também, então ele perderia duas peças. E então só sobrou uma casa para ele aqui, né? Ele não pode jogar B4 porque cai o cavalo com a dama. Então só sobrou. Cavalo C3 também, dama toma. Então só sobrou cavalo B2. E aqui eu teria uma vantagem estratégica muito, muito forte, porque eu tenho uma expansão muito forte aqui na ala da dama, né? Eu posso já colocar minha torre aqui em C8, posso tentar algumas vezes manobrar minha dama e jogar A5, A4. Tem um par de bispo aqui muito forte. E esse cavalo ele está mal posicionado, né? Ele não tem casas muito boas. B2 não está fazendo muito sentido, ele não tem C4 nem A4 e nem D3 por conta do bispo de F5. Além disso, aqui já tem uma combinação muito forte, né? Por exemplo, com dama A3, uma casa que não é tão típica da dama, mas tem um objetivo concreto agora, que é o que? Atacar esse cavalo. E se ele defende, por exemplo, com torre dama C1, que é o melhor lance, eu trago, né, eu coloco minha última peça no desenvolvimento, é um sistema russo. Todas as minhas peças jogando agora, a torre jogando, as duas torres jogando, em colunas boas, potencialmente boas, bispo jogando, né, cavalo jogando, tem táticas às vezes de bispo toma D4 e essa torre às vezes está caindo, o cavalo está caindo, então a posição dele aqui é desmoronar quase, né? Então, por exemplo, se ele joga um lance como cavalo D3, né, porque eu não posso tomar aqui porque senão cai minha dama, ainda assim ele teria esse tático aqui, por exemplo, a dama C1, cavalo toma, né, porque o cavalo estava caindo, e bispo D4. Se peão toma, né, torre está caindo e aqui a gente está ganho. Então a posição ela é muito delicada, as táticas já começam a fluir nesse tipo de posição, como já diz o Bob Fischer, né? Mas não seguiu assim, eu não soube aproveitar depois de B3. Inclusive, né, o que as brancas poderiam fazer depois desse lance dama A5, cavalo A4? Teria que jogar cavalo C3, voltar. Ou seja,
O cavalo A4 ele acabou não sendo um lance tão bom para as brancas. Mas ainda assim, e aí como é que eu poderia seguir, né? Com G6 talvez, jogar o bispo aqui, ou jogar com bispo nessa diagonal, talvez trazer a torre pro jogo. Aqui o computador fala dama B4 também, continuando a minha ideia de melhorar a dama, né, e pressionar B3. E é engraçado que agora nem pode por causa de cavalo caindo, né? Interessante. Enfim. Mas, depois então, dama B6, cavalo A4, dama A5, B3, eu joguei aqui simplesmente, né? Eu fiquei aqui também até um pouco confuso do que eu fazia, eu não vi B5 e aqui eu falei, uai, como é que eu melhoro minha posição, né? Porque meu cavalo não é tão interessante, eu acho trazer ele pro jogo. A torre aqui em C8, tudo bem, tá melhor que a 8, mas que dia que eu vou puxar C5 para fazer ela jogar, né? Não faz tanto sentido colocar a torre aqui em C8. E torre D8 talvez fosse um lance bom também. Aqui, o WhatsApp, peraí, perdão, fazendo barulho. Aí, ó, aqui talvez fosse interessante jogar o G6 mesmo, ou, né, bem, é isso. Era bom jogar B5 na verdade, né? Mas aqui eu acabei jogando torre E7, porque eu estava um pouco sem ideias e a minha ideia basicamente era dobrar essa torre aqui na coluna E às vezes tem temas, né, de bispo D4 e torre aqui caindo porque está pressionada duas vezes nessa não está tão defendida. Aí aqui ele jogou torre C1 e eu trouxe a última torre pro jogo, né? Então, pelo menos acho que deu uma leve melhorada. As negras ainda estão um pouquinho melhores, acho que a posição aqui fala que está 0.5 vantagem e tal. Por quê? Porque esse cavalo aqui ele não joga muito. Eu tenho um par de bispo e minhas peças elas estão um pouco mais harmônicas que as peças das brancas. Então dá uma certa vantagem para as pretas. Aqui ele jogou o cavalo F3 de novo, bom lance. E aqui eu joguei cavalo F8. Qual que é a ideia do cavalo F8? Eu só quero manusear ele, tentar colocar ele em alguma casa melhor. Talvez, por exemplo, se eu conseguisse colocar aqui essa manobra aqui, cavalo F8, E6, G5 e E4, ficaria uma posição muito interessante. Ele jogou cavalo C5, eu trouxe E6, ele trocou. E aqui ele jogou H3, acho que para controlar ideias talvez de G5, G4, não sei. Também tá dando um respiro aqui pro rei em H2, né? Um lance que não... Enfim, nada muito positivo nem negativo, né? Tá passando, é um mais profilático. Eu joguei bispo E4 e aqui ele jogou A4. O problema desse lance A4 é que, mais uma vez, ele define muito a posição, né? Ele jogou A4 porque ele estava caindo aqui o peão, né? Só que o problema é que toda vez que eu capturasse, ele teria também torre A8 e teria um certo contra-jogo aqui nessa coluna de A, né? Não sei se precisava jogar esse lance A4, porque ele me dá essas casas escuras, ó, e aí meu bispo ele vai ficar cada vez mais forte. Poderia jogar também aqui, ó, bispo E7, para colocar aqui em B4 ou A3, mas eu joguei com dama B4, e aqui ele jogou torre E2. G6, o computador não gosta tanto, ele fala que um lance como bispo F5 seria mais interessante. Qual que seria a ideia do bispo F5? Evitar trocas, né? Porque aqui, como eu joguei G6, ele jogou cavalo em 1, e aqui eu sou meio que forçado a trocar esse meu par de bispo, né? Se eu jogo bispo F5, tem o G4, e aí eu tenho que voltar e ele ganha um pouco de tempo, né? Então, depois o cavalo dele tá entrando, enfim. Mas, não, na verdade aqui teria talvez até, se eu volto para bispo F5 agora, G4 esse, acho que tem até F3, né? E eu acho que aqui eu tô perdido. Então por isso que eu acho que o G6 aqui não foi tão bom, porque aí eu tenho que trocar o par de bispo, né? E talvez fosse melhor manter o bispo para o ataque e ter o controle dessa diagonal aqui que é bem incômoda para as brancas. Mas ele jogou. Então eu troquei. Não, eu troquei e aqui foi o erro decisivo da partida, né, do André, porque ele jogou esse cavalo D3. Ele quis ganhar um tempo, né, na minha dama. O problema é que depois que eu volto, na verdade aqui que foi o problema, né? Ele tinha que ter capturado o bispo. E segue esse jogo aqui.
mais ou menos... As pretas, na verdade, aqui tem vantagem. O problema, agora que eu vi, perdão. Cavalo D3 não é um lance tão bom, porque depois que eu volto a minha dama para E7, tem um tático. Se ele capturasse aqui em G2, teria bispo D4, e ele não pode capturar porque cai a torre. Então eu teria uma peça a mais, né? Teria uma qualidade a mais, na verdade. E se ele joga cavalo D4, ou eu tiro a torre mesmo. Eu acho que até esse final aqui deve ser ganho, né? Tem muito peão a mais, 2 peão a mais. Mas ele teria então que só capturar o rei, ou capturar o cavalo, né? E segue o jogo aqui. Mas ele não jogou. E aí depois que eu voltei, aqui na verdade foi o erro mais decisivo, porque ele quis... Com o cavalo F4, eu acho que ele quis... sei lá, atacar minha torre e achou que eu ia voltar a minha torre e depois capturar o rei, né? Ele talvez pensou que esse lance aqui era um nível de ameaça muito forte para minha torre e eu teria que defender. Mas, como até o Gotham Chase fala, existem níveis de ameaças no xadrez, né? Às vezes o adversário ele faz um lance te dando uma certa ameaça, um nível, né, de ameaça, o cavalo está atacando minha torre, mas você, né, tem uma ameaça muito maior e você não precisa reagir ao lance que ele fez, mas você faz um contra-ataque. E nesse caso, eu só voltei meu bispo. E aqui, depois que ele tomou minha torre, eu tenho uma qualidade a menos? Tenho. Mas eu tenho 2 peças por uma torre, né, que já é uma vantagem. E também, toda vez que ele tirar essa dama, eu posso ou capturar a torre e eu vou ter peça a mais, ou, como seguiu na partida, aqui tem mate forçado. Dama H3, eu nem preciso capturar a torre, vai acabar o jogo no próximo, e aqui ele abandonou. Né? Aqui ele teria que ter jogado, por exemplo, dama F1 para não levar o mate, mas depois das trocas... Bem, aqui eu tenho peça a mais e tenho também peão a mais, aqui está completamente... a posição das brancas está completamente desmoronada. Né? Eu vou passar a torre muitas vezes, H4, H5, H4 e não tem o que ele faça, porque minha posição também está toda fechada e ele não tem contra-jogo aqui com as peças dele. Beleza? Então vamos só revisar a partida aqui. Primeiro que nesse tipo de posição então da Catalã, galera, você joga cavalo F3 e depois, né, joga com nessas linhas aqui que eu falei, com cavalo E5. A Catalã é muito rica, né? Tem várias posições aqui, acho que até E4 também tem. É uma posição bem massa, e aqui, se eu não me engano, tem B5. São várias linhas interessantes para se estudar aqui nesse tipo de posição, nesse tipo de abertura, né? Mas tudo bem, não é porque ele entrou nesse aqui que as pretas vão ganhar, né? A Carlsen mesmo demonstra que sublinhas são também linhas bem desafiadoras, né? Mas o principal problema, eu acho, que na posição foi a tática no final e principalmente esse cavalo aqui, né? Mas eu não soube aproveitar. Enfim, foi um bom jogo que eu joguei com meu aluno. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa e até a próxima.